Deixa eu só ajeitar direitinho aqui o fundo. Vai entrando aí, vai compartilhando. Nós já vamos estar orando em nome de Jesus. Em seguida, ministrando uma rápida reflexão aos nossos corações de uma palavra da parte de Deus, que eu creio que também vai falar ao teu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado nesta manhã. Glória a Deus. Agora vai. Louvado seja Deus. Nossa irmã Maria, paz do Senhor nessa manhã, vai compartilhando aí, nós já vamos iniciar com a oração. Louvado seja o nome do nosso Deus, e estaremos em seguida meditando em uma santa palavra nesta manhã em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que os irmãos que vão entrar ao vivo agora possam compartilhar, os que vão assistir a gravação também possa estar compartilhando, para que nós possamos alcançar maior número de pessoas possível para a glória de nosso Deus. Amém? Você que vai entrando aí, vai me falando aí se a voz está saindo aí normal. Louvado seja Deus. Está dando para ouvir direitinho. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Amém? Vai compartilhando aí para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível nesta manhã de segunda-feira, para que nós possamos já começar essa segunda-feira debaixo de uma palavra, debaixo de um direcionamento da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Iremos orar agora nesse instante ao Senhor, que você possa junto comigo na sua casa, onde você estiver nesse momento, orar junto conosco. Louvado seja Deus, meditando nas Sagradas Escrituras também nessa manhã, que será motivo de bênção, de alegria, né, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para começarmos orando, pedindo a Deus a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que nós viemos colocar as mãos, para que Deus também possa estar colocando as mãos dele, né, e derramando da bênção dele nesta manhã. É necessário que a bênção do Senhor esteja sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai amado, eu quero te louvar nessa manhã por essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui, ó Deus, juntamente com os meus irmãos, os que estão ao vivo, os que irão assistir a gravação depois, Pai. Que o Senhor possa usar deste vídeo, desta palavra que será lançada, usar como ferramenta em tuas mãos, para alcançar essa pessoa, para abençoar a vida dessa pessoa, de maneira, meu Pai, extraordinária, de maneira que somente o Senhor é que pode, meu Pai, abençoar, tocar em todas as áreas da vida dessa pessoa, inclusive na principal área, na vida espiritual, meu Pai. Que essa pessoa possa ser tocada pelo teu Espírito, pela unção que será liberada por meio da tua palavra, Deus. E que ela possa encontrar paz, encontrar alegria no Senhor. Que ela possa encontrar descanso na tua presença, na tua palavra, nesta manhã, Deus. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alcança cada vida, curando, libertando, transformando, Pai, direcionando, capacitando essa pessoa, meu Deus, a andar nos teus caminhos, a fazer, Senhor, a tua vontade, ó Deus, para que teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Louvado seja Deus. Está conosco aqui também já Gerlânia. Deus abençoe. Vamos entrando aí, compartilhando. Queridos, fiz uma oração agora. Daqui a pouquinho, ao término dessa palavra, estaremos fazendo outra oração. Eu queria compartilhar com os amados irmãos nessa manhã uma palavra bem conhecida que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 15, a partir de seu versículo de número 11, a parábola do filho pródigo. Louvado seja Deus. Estarei fazendo a leitura de alguns versículos aqui, louvado seja Deus, que diz assim: disse um certo homem, tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua ou distante, né? E ali desperdiçou a sua fazenda, ou seja, a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo quanto havia naquela terra, veio uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Louvado seja Deus. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, de pão, e abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Perceba esse texto. Eu não vou ler todo porque é muito longo. Louvado seja Deus. Mas trata-se uma das principais histórias na Bíblia que fala da graça soberana de Deus. O que é graça, pastor? Graça é um favor que nós não merecemos e Deus, ele nos dá, ele nos entrega. E o maior de todos os favores que nós não somos dignos de receber é o favor da salvação, é o favor da vida eterna. E eu vou tentar ser bem rápido aqui, eu vou tratar de 3 tópicos nessa mensagem. O primeiro tópico é o perigo de sair da presença do Pai. O segundo tópico, o perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. E o terceiro e último tópico, a decisão acertada de regressar à casa do Pai. Está entrando a Jéssica aí também, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então vou repetir para você, nós iremos tratar de 3 tópicos. O primeiro, vai anotando aí para ficar no seu coração. O primeiro, o perigo de sair da presença do Pai. Há um perigo quando nós nos afastamos da presença do nosso Pai. Perceba que esse jovem desta parábola, ele tinha tudo na casa do seu pai. Ele tinha o melhor, ele tinha a presença do Pai. Mas certo dia, inconformado, quem sabe daquela mesmice de todo dia acordar, olhar para o pai, olhar para a família, e ele certo dia chama o pai e diz: pai, me dá a minha herança, me dá aquilo que me convém, a parte que me cabe. A Bíblia vai dizer que o pai, na sua generosidade, na sua bondade, deu para ele a parte que cabia a ele. Mas o que me chama a atenção é que enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha a presença do pai, tinha o cuidado do pai, tinha a mão do pai zelando por ele. Mas quando ele sai, ele começa a perder. Esse é o primeiro ponto. Quando nós saímos da presença do Pai ou da casa do Pai, nós começamos a perder. Nós começamos a perecer, em outras palavras. Começamos a cair na vergonha.
Louvado seja Deus. Perceba, o filho mais moço pediu ao pai os seus haveres e partiu para uma terra distante, onde desperdiçou todos os seus bens. O homem nunca pode querer se afastar da presença do pai. É um erro querer se afastar. E esse pai aqui representa o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um erro para mim e para você achar que longe da presença de Jesus, mesmo que você tenha recebido a bênção, tenha recebido a herança, longe dele, nada disso tem valor. Nada disso lhe trará paz, lhe trará segurança. Longe do Pai, não dá para você viver. Longe do Senhor é viver sem esperança. E eu transmito uma pergunta para você. Aonde você está hoje? Na casa do Pai? Debaixo dos cuidados do Pai? Entregue totalmente ao Pai? Ou você ainda continua insistindo que dá para viver longe do Pai? Não dá para viver longe do Pai. Louvado seja Deus. O sábio Salomão escreve Eclesiastes 8:3 escreveu dizendo: não te apresse a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele fez tudo o que é dele. Então preste atenção, enquanto você está na presença do Pai, você tem a segurança do Pai. Nós temos outro exemplo, louvado seja Deus, de pessoas que saíram da presença do Pai, de pessoas que saíram da presença do Senhor e se deram mal. A Bíblia, por exemplo, diz, em Gênesis 4:16, a Bíblia diz que e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Edom. E o perigo, é um perigo sair da presença do Senhor. Ele sai da presença, ele sai do caminho, sai da vontade do Senhor. Esse é o primeiro tópico nesta manhã. Louvado seja Deus. Mas antes eu quero deixar mais um texto ainda nesse primeiro tópico. Lá em Salmos 16:11, a Bíblia diz assim, ó, louvado seja Deus, que na presença do Senhor há fartura de alegria. Ou seja, quando você está na presença do Pai, nessa parábola que nós lemos, não há relato de que o filho padeceu fome na casa do pai. Mas ele pega a herança e sai, logo ele começa a padecer. Que você nessa manhã, querido, juntamente comigo e todos que nos assistem, que vai assistir a gravação, não te apresse em sair da presença do Senhor. Permaneça na presença dele. Esse é o primeiro tópico, o perigo de sair da presença do Pai. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo tópico, para ser bem rápido. O segundo tópico eu quero falar com os irmãos a respeito do perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. Presta atenção. Na casa do Pai ele tinha abundância. Na verdade, até os trabalhadores de seu pai tinham abundância. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Isso ele mesmo vai declarar no versículo de número 17, que diz, ó, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele fica distante do pai, numa cidade distante. Ele tenta viver longe do pai. E longe do pai ele desperdiça tudo que tem. É o que acontece conosco. Longe de Deus nós desperdiçamos a saúde, desperdiçamos o tempo, desperdiçamos a família, desperdiçamos tudo aquilo que é essencial para a minha vida e para a tua vida. Nós desperdiçamos tudo. Mas ele cai em si. E ele diz, na casa de meu pai até os trabalhadores, ou seja, até os escravos têm pão com abundância. E eu estou aqui junto com os porcos, desejando comer das bolotas, desejando comer, nem um verbo rasgado, como diz nós do Ceará, lavagem dos porcos. Você já imaginou? De filho a alguém que está cuidando de porcos, sem contar que na cultura judaica, porco é imundo, é impuro. E essa palavra trata de um judeu que saiu da casa do pai
e agora está trabalhando com os porcos, não só trabalhando com aquilo que é imundo, mexendo com aquilo que é impuro dentro dessa cultura. Ele está também desejando comer o que os porcos comem, os que os porcos estavam comendo. Olha a situação que esse jovem ficou, meu querido e minha querida irmã. Olha a situação que este homem entrou. Pastor Fernando Oliveira, Deus abençoe, seja bem-vindo aí. Veja que distante do Pai há um perigo de decadência, de miséria e de transtorno, certo? Louvado seja o bendito nome do Senhor. Então ele trocou a casa do pai e o pão da casa do pai pelas bolotas dos porcos. Perceba, louvado seja Deus, como fica o homem longe de Deus, como a situação do homem fica quando ele se afasta do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Lucas 14, que está bem aqui atrás, fala que o Senhor lhe preparou uma ceia para os filhos. Vamos ler bem rápido aqui, ó. 14:15 diz assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Agora ele vai contar mais uma parábola, versículo 16. Porém ele disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Ou seja, esse homem, ele representa diretamente o Senhor Jesus. É uma parábola que o próprio Cristo está colocando, e ele é esse homem que prepara esta grande ceia, este grande banquete. Louvado seja Deus. Porém ele disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Perceba que o convite é para muitos, para que venha participar deste banquete. Mas olha o que diz 17. A hora da ceia mandou seus servos dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Perceba que quando você aceitar o convite do Senhor, tudo que é necessário para a sua vida já estará preparado. Ele se responsabiliza por tudo. Continuando, louvado seja Deus. E todos a uma comerança recusaram-se. Disseram-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me haja por escuso. Ou seja, querido, Deus, ele não escusa ninguém da graça. Senhor Jesus, ele não diz você pode ser salvo e você pode não ser salvo. Ele convidou a todos, preparou a mesa, preparou o lugar para você se assentar. Mas o primeiro disse: eu comprei um campo, eu preciso ir cuidar dos meus afazeres, em outra palavra. Às vezes é assim que nós nos comportamos, querido. Nós recusamos nos alimentar e ir à casa do Senhor, porque nós alegamos, temos muito o que fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar daquilo, quando nós não tínhamos nada e o Senhor nos deu. Agora nós deixamos o que Ele nos deu, deixamos Ele pelo que Ele nos deu. É injusto. Ou seja, nós deixamos de priorizar a mesa do Pai, para priorizar os nossos campos, para priorizar as nossas vontades. E há muitos de nós assim, querido. Há muitos de nós indo por este caminho. Este é o perigo. Este é o perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. Louvado seja o bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos outro exemplo de pessoas que saíram da casa do Pai, da casa do pão, em busca de outros lugares, de socorro em outros lugares. Olha o que diz no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O grande erro de Emelec e Noemi foi sair de Belém. Belém significa casa do pão. Eles saíram da casa do pão porque veio uma fome sobre aquela terra, veio uma dificuldade, e eles resolveram sair
sem consultar Deus se era essa a vontade de Deus. O outro erro que nós cometemos, qualquer problema que vem, às vezes estamos firmes ali com Deus e firme na igreja, firme no Senhor, firme na congregação. Chega um problema, chega uma dificuldade, um vento, em vez de nós se firmar, continuar orando, continuar perseverando, saímos, tomamos uma decisão por conta e risco, e deixamos Belém, deixamos a casa do pão. Foi o que Emelec, juntamente com Ruth, com Noemi, tomaram essa decisão de sair da casa do pão para habitar nas terras de Moabe. Não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com pão. Louvado seja o bendito nome do Senhor. E sabe o que acontece quando ela sai de lá? Quando essa família sai? O pai morre e os 2 filhos morrem. Só ficou Noemi viva, com as suas noras. Olha o prejuízo que é sair da presença do Senhor. Você corre o risco de perder aquilo que é precioso, a vida. Fora, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Preste atenção nisso. Você pode ter tudo, querido, mas a presença de Deus, a presença do Pai é insubstituível. É insubstituível, grave isso. É impossível viver em paz longe da presença do Pai. Recuse-se a andar sem a presença, recuse-se a sair da presença do Pai. Este é o segundo tópico. O primeiro foi, para ficar na sua mente, o perigo de sair da presença do Pai. O segundo, o perigo de trocar a casa do Pai, o pão da casa do Pai, pelas bolotas dos porcos. Há esse perigo. E nós vamos para o terceiro tópico aqui, para não ficar muito longo. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Se puder compartilhar, compartilhe, amém? Para que mais vidas possam ser alcançadas por essa mensagem de boas novas. O segundo tópico é assim: a decisão acertada de regressar à casa do Pai. Ou seja, esse filho pródigo dessa parábola, ele tomou uma decisão errada. Qual decisão, pastor? Pegar a herança do pai, sair da presença do pai e ir para uma terra distante. Só que agora ele vai tomar a decisão mais acertada de todas. E é essa decisão que nós devemos tomar todos os dias. A decisão de tornar, de regressar à casa do Pai. O filho pródigo decidiu se levantar. Se ele decide se levantar, querido, dá a entender que a forma que ele se encontrava era de queda, era de humilhação. Ele estava no chão, estava na prostração. Olha o que diz o versículo de número 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Arrependimento sincero é o que esse filho vai sentir. Ao reconhecer que distante do Pai, ele só perdeu. Ele se prostrou. Ele desceu à humilhação. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Ele regressa à casa de seu pai com o coração arrependido e quebrantado. Ele não vai voltar com egoísmo, mas ele vai voltar arrependido e quebrantado. O filho pródigo teve a nova atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É essa atitude que eu e você devemos ter hoje. É não cair nos mesmos erros. Já errou? Já caiu e se distanciar da presença do Senhor? Agora tome uma atitude acertada. Entre várias que nós tomamos todos os dias, às vezes errônea em sua maioria, devemos tomar a atitude certa hoje, de voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai e viver em paz com o Pai. Eu não sei se essa palavra está falando contigo hoje,
Mas é hora de você se levantar. É hora de você se erguer e voltar de novo para a casa do Pai. Louvado seja Deus. Tiago capítulo 4 nos dá um conselho em relação a isso. Tiago 4:8 diz, ele nos aconselha dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ou seja, a sua decisão é se achegar a Ele e Ele, por sua vez, se achegará a você. Quando esse filho resolve voltar, a Bíblia diz que de longe o seu pai lhe viu. E o seu pai correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. Mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo desperdiçado tudo que o pai tinha. Isso é a graça de Deus, querido. Isso é a graça de Deus, querido. Tudo isso é o benefício da graça de Deus. Ele começou a confessar os seus pecados e o pai disse para ele: fica tranquilo. Já tinha um bezerro preparado, já tinha um novilho preparado para o sacrifício, já tinha anel, já tinha turbante, já tinha túnica, já tinha sandália para ele. Dentro do arrependimento, Deus traz restauração. Ou seja, tudo aquilo que eu perdi longe do Pai, quando eu volto para a presença do Pai, eu retorno a receber aquilo que eu havia perdido. Primeira coisa que eu tinha perdido, o título de filho. Longe de Deus você só é uma criatura. Entregue a Cristo, você é filho. Deus, ele não quer que você seja uma criatura, ele quer que você seja filho e filha do seu reino. Será que você compreende essa palavra hoje? Seguir este conselho de Tiago, do apóstolo Tiago. Chegai-vos a Deus e Ele chegará-se a vós. O filho pródigo teve um arrependimento sincero. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15:18. Em Atos 3:19, o apóstolo Pedro prega dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quando há arrependimento sincero, os pecados são apagados, são esquecidos, são lançados nas profundezas do mar. Deus se esquece do tempo da vossa ignorância. Quando pecamos sem, aleluia, louvado seja Deus, quando pecamos e viemos a Ele, nos arrependemos e confessamos o nosso pecado. O filho pródigo confessou: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu em primeiro lugar, pequei contra Deus em primeiro lugar. Segundo, eu pequei contra o Senhor, meu Pai. Às vezes a gente pensa que o pecado só atinge a Deus. Às vezes a gente pensamos que o pecado só atinge os céus. Mas o pecado atinge quem está em nossa volta. O pecado também maltrata, magoa quem está na nossa volta. Por exemplo, um pai de família, que vive bebendo, brigando, espancando às vezes a esposa, espancando os filhos. Atingiu só ele o pecado? Não. Atingiu também a outras pessoas. Atingiu seu filho, atingiu sua esposa e vice-versa. Um filho que está no mundo das drogas, dos vícios, e aquele pecado não atinge só ele, atinge o pai, atinge a mãe, atinge a parentela. Então, sempre que formos confessar o nosso pecado, devemos confessar a Deus e devemos procurar as pessoas que nós também ferimos, que nós também magoamos. É feio pecar, é feio errar, mas mais feio ainda é não se convencer do que você errou, é não voltar atrás, é não querer retroceder, é não querer, aleluia, eu tenho um cargo, pastor, eu não vou pedir perdão para ninguém. Então você está equivocado. O perdão, perdoar é necessário, e pedir perdão é mais necessário ainda. A própria palavra do Senhor diz na conclusão da oração do Pai Nosso, da oração dominical, que se nós não perdoarmos as ofensas dos que nos ofenderam, tampouco o nosso Pai Celestial nos perdoará. O perdão é mão de via dupla. Você perdoa quem te feriu e Deus perdoa você. Consegue compreender isso? Que às vezes nós somos apressados em querer que as pessoas peçam perdão para nós, mas nós nunca nos disponibilizamos a pedir perdão a quem nós ferimos. Vamos para a conclusão aqui, queridos.
Louvado seja Deus. O filho pródigo mostrou indignidade e quebrantamento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele disse, olha, não precisa o Senhor me aceitar como filho. Me aceita como um dos teus trabalhadores, porque os trabalhadores do teu reino, eles têm pão com abundância, eles têm fartura. Louvado seja o bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse era o desejo dele. No Salmo 51:17, Davi afirma: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o nosso Deus. Davi disse: o sacrifício a oferecer a Deus é um espírito quebrantado, é um coração quebrantado. Às vezes nós damos muitas coisas, fazemos muitas coisas na casa do Senhor, mas não temos um espírito quebrantado, não temos um coração quebrantado. Louvado seja Deus. E um espírito quebrantado, um espírito, louvado seja Deus, contrito, quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu concluo essa mensagem dizendo a seguinte coisa: Deus sempre muda de atitude em relação ao pecado, quando o pecador também muda de postura e se arrepende dos seus pecados. Não é que Deus muda a atitude para concordar com o pecado, ele muda de atitude no sentido de perdoar, porque a Bíblia diz que o pecado ele produz a morte, mas quando há arrependimento entra a vida. Deus tira a morte e dá a vida eterna, quando há um quebrantamento, quando há um arrependimento sincero. A mudança de atitude dos ninivitas, você pode perceber isso lá no livro de Jonas 3:10. Um povo que estaria condenado e Deus manda Jonas a pregar eles, mas eles mudaram de atitude, e a atitude deles aplacou a ira divina e ganhou o coração compassivo de Deus. Da mesma forma, a mudança de atitude do filho pródigo fez o seu pai lhe receber de braços abertos e lhe dar o perdão, a restituição de todos os seus privilégios de filho. Do versículo 20 ao 23 do capítulo 15 do livro do Evangelho de Lucas. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Que você possa se voltar para o Pai, para a casa do Pai e permanecer. Amém? Mediante essa palavra, quero deixar um convite para você. Venha nos fazer uma visita. Eu sou pastor ali na Igreja Internacional Palavra de Esperança, que na cidade de Itapevi, fica ali no Jardim Ocádio, próximo ao supermercado Sam, próximo ao Hospital IES. Vem nos fazer uma visita. Vem experimentar algo novo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te garanto uma coisa: quando você pisar os pés, quando você cruzar a entrada daquelas portas, daquele templo humilde, simples, pequeno, mas quando você entrar ali, você vai sentir o que você nunca sentiu antes, porque o poder de Deus está impregnado ali. Eu tenho me humilhado diante de Deus, pedindo para que Deus visite as almas que adentram aquele lugar. E eu faço esse convite para você. Venha nesta quarta-feira no culto de oração. Venha receber uma palavra profética sobre a tua vida. Ao entrar ali, você vai sentir um quebrantamento tão grande que talvez você não vai ouvir nenhuma palavra de início, mas a presença do Espírito Santo, ela te visitará. Ela te visitará com poder, glória e autoridade. E você será restaurado espiritualmente. A sua vida será restaurada. Eu garanto isso para você, em nome de Jesus. Fica ali na Travessa Rabat, número 20. Travessa Rabat, número 20, no Jardim Ocádio, em Itapevi, São Paulo. Se você precisar de mais informação, entra no direct aí do Instagram, envia uma mensagem que eu te passo o endereço por escrito. Eu convido você e a sua família para nessa quarta-feira estar conosco. Vim experimentar algo novo da parte de nosso Deus. Amém? Nós estamos nesse mês, não é uma campanha. Aliás, eu não estou nem fazendo muita campanha, porque eu não sou, falar a verdade, eu não sou muito chegado ficar fazendo campanha, sabe? Que
que às vezes a pessoa vem, ela só quer a campanha, recebe a resposta e vai embora. Então eu estou trabalhando mais em cima de temas bíblicos. Louvado seja Deus, para abençoar a vida das pessoas, né? Porque nada mais poderoso do que a palavra para trazer bênçãos sobre a nossa vida. E nós estamos em cima deste tema, Isaías 61, 7, que diz assim, ó: por vossa dupla vergonha e afronta, exaltarei pela sua parte, pelo que na terra possuirá o dobro, e terão perpétua alegria. Louvado seja Deus. Tem outra tradução aqui. Rose, dê essa Bíblia aqui rapidinho, por favor. Essa outra tradução aqui você vai entender melhor. A azul ali, ó. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós já vamos orar, já encerrando aqui, tá? Diz assim, ó. Essa outra tradução aqui que é para você entender bem. Só esse tema aqui já vai falar com você poderosamente. Você já vai ser tocado por esse tema. 61:7 diz assim, ó: em lugar da vossa vergonha, terei dupla honra, né? Tá vendo como ficou mais claro? Isso que é bom ter outras traduções, né? Em lugar, ou seja, Deus vai tirar a vergonha e nos dará dupla honra. Em lugar da afronta, exaltarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuirei o dobro e tereis perpétua alegria. A alegria que o Senhor nos oferece. Ele tira a vergonha, como o pai tirou a vergonha do filho pródigo. O Senhor tira a vergonha daquele que se arrepende e se entrega a Ele. E em lugar da vergonha, Ele dá dupla honra. Aquele pai honrou aquele filho. Assim Deus, Ele também te honrará. Ele tirará a vergonha do pecado, o opróbrio do pecado, e colocará sobre nós a honra dEle, o amor dEle, a compaixão dEle sobre as nossas vidas. Que maravilha, meus queridos. Então, nesse mês de novembro, nós estamos nesse tema. Em lugar da vergonha, dupla honra. Amém? E em lugar das afrontas que os adversários fazem, querendo nos destruir, o Senhor nos dará alegria. Amém, queridos? Venha nos fazer uma visita. Será uma alegria para mim te receber. Amém? Que se você puder, compartilhe essa live aí com mais pessoas. Amém? Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada nessa manhã, ó Deus. Executa, meu Pai, aquilo que é necessário para que esta palavra se cumpra. Porque a Tua palavra declara que a Tua palavra não voltará para Ti vazia sem antes, ó Deus, cumprir o propósito pela qual ela foi semeada. Nesta manhã eu semeei da parte da semente, da melhor semente, o Evangelho, a palavra do Senhor. Eu ministrei a graça, a centralidade do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Ó meu Pai, visita agora cada vida, trazendo o Espírito Santo quebrantamento, trazendo, meu Deus, mudança de vida, mudança de atitude. Que essa pessoa regresse hoje para a glória do Teu nome. E que se essa pessoa está firme, Pai, que ela não venha sair da casa do Pai. Ela venha permanecer na casa do pão. Permanecer firme, estabelecida no Teu reino e na Tua vontade, ó Deus. Alcança cada vida nesta manhã. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe quem está acompanhando aqui pelo Instagram da minha esposa, quem está acompanhando aqui pelo meu Instagram e quem está acompanhando pelo Instagram da igreja. Amém? Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Genisvan e essa foi mais uma palavra de esperança ao teu coração. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. E não esqueça, venha nos fazer uma visita e nos conhecer pessoalmente. Que Deus abençoe.